Pois Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Eu quero destacar aqui só essa frase: saiu, pois, Jesus. Ainda o capítulo 19, versículo 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, Jesus, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico Gólgota. Destacar aqui: saiu. Nós temos nesses dois versículos essa expressão: saiu, referindo-se a Cristo, saindo de um lugar, de uma situação, de uma fase, para a realização de algo muito maior do que o que ele já tinha realizado até então. Até esse momento aqui que a Bíblia diz que Jesus saiu, ele já tinha efetuado dezenas de atos maravilhosos. Ele já tinha curado enfermos de diversas ordens. Ele já tinha ressuscitado mortos. Ele já tinha perdoado o pecado de pecadores que eram considerados como indignos do perdão, tal como a mulher samaritana, a Maria Madalena, o próprio cobrador do imposto, cujo nome era Zaqueu, e tantos outros, considerados como pecadores indignos do perdão. Mas todas essas ações, fruto do amor de Cristo, que até então ele tinha realizado, ainda não eram suficientes, não conseguiam reunir aquilo que de fato ele estava prestes a fazer quando ele saiu nessa escritura aqui. Quando a Bíblia diz aqui, Jesus saiu, essa expressão saiu aqui, irmãos, tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente sair de um lugar para o outro. Saiu com um propósito final. Saiu com pressa. Saiu sem se deter, ou não permitindo ser detido. Entendam, portanto, que o sair aqui não é um sair comum, como nós saímos de um lugar para o outro, tal, e podemos um pouco mais adiante parar e etc, mudar de ideia, ir para um outro lugar a partir dali. Enfim, o sair de Jesus aqui era um sair com um propósito definido muito maior do que aquele que já o havia trazido até aqui a esse ponto. Com pressa, Jesus saiu enquanto as pessoas estavam ali naquele tumulto, todos de algum modo querendo fazerem perguntas e darem respostas para o que estava acontecendo em Jerusalém naqueles dias.
A Bíblia, Jesus estava aqui diante de um tribunal, sendo julgado, aquela confusão. Você sabe que todo julgamento exige, é normal que várias pessoas emitam suas opiniões, existem as especulações. Então foi naquele cenário que Cristo Jesus pegou a sua cruz e saiu. Saiu para quê? Saiu para realização da maior ação do seu ministério aqui na terra. Saiu para concluir a obra que estava posta no seu coração, mesmo antes dele se humanizar, se encarnar. Para que você entenda melhor, mesmo antes dele ter nascido do ventre de Maria, sua mãe. Ele saiu com firmeza e inteireza de coração, sabendo que ia agora enfrentar os últimos momentos da sua vida. E nesses últimos momentos, ele ia sofrer a dor, o desprezo, a vergonha que nenhum outro homem aqui na terra passou ou passará. Mas ele saiu. E Deus se pressa em sair. Esse é um ponto que me chamou a atenção. Jesus tinha pressa em cumprir a sua nobre, árdua, porém nobre, sublime, mais bela do que tudo que se possa imaginar, a missão de ir para a cruz, de morrer por mim, por você que está me ouvindo aí fora e por toda a humanidade. Ele não ficou tentando adiar aquele momento, tentando de algum modo retardar aquele momento. Não, pelo contrário. Ele se posicionou de uma forma tão firme, a ponto de, na sua atitude, dizer o seguinte: pessoal, eu não posso perder tempo com essas coisas, com essas pessoas, com essas conversas que eu estou ouvindo aí. Eu tenho uma missão que eu preciso concluí-la. Eu já fiz bastante até aqui, mas eu preciso concluí-la. E a conclusão da sua missão era ir para a cruz, e lá na cruz sofrer os insultos, sofrer a violência física, sofrer a violência moral, sofrer a violência pessoal. Mas ele, em momento algum, se arrependeu da sua decisão de ter ido para a cruz no meu e no seu lugar. Disseram para ele, quando lá estava: se tu és filho de Deus, desce da cruz. E ele permaneceu na cruz. Na cruz, ele estava lá vivendo os seus últimos momentos. E aqueles últimos momentos de Cristo na cruz eram momentos que iniciavam o marco de uma vida eterna para a humanidade. O último instante de Cristo na cruz, quando ele disse, a Bíblia diz que ele, perto das 15 horas, 3 horas da tarde, ele expirou, deu um brado e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento ali, Jesus Cristo, ele abriu, ele descortinou a porta da eternidade para todo aquele que nele crê. Enquanto ele morria, nós estávamos nascendo. Enquanto ele morria, nós estávamos saindo para a vida. Enquanto ele morria, nós estávamos recebendo dele a vida eterna. Então ele saiu apressado,
saiu sem se embaraçar, saiu sem querer ouvir as razões das pessoas ou as acusações. Ele sabia que precisava concluir a sua obra redentora. Quando ele diz, Pai, está consumado, tudo está consumado, é justamente essa expressão significa justamente, agora eu estou concluindo a obra para a qual eu vim a este mundo. Estou entregando finalmente a minha vida como um todo para salvar a humanidade. Enquanto eles zombavam de Jesus, enquanto eles escarneciam, cuspiam-lhe no rosto, batiam-no, deram-lhe fel em lugar de água, vinagre, coisa desse tipo. Jesus Cristo sofrendo a dor física das marcas que deixaram o seu corpo. Mas em momento algum, ele deixou de contemplar você, eu e a humanidade. Ele olhava para nós e ele via-nos como ovelhas sem pastor. Ele via-nos lá no mais profundo abismo. Ele via-nos presos, encarcerados. E naquele ato da sua morte, ele estava justamente abrindo as celas das nossas prisões. Glória a Deus. Ele estava quebrando as algemas que nos prendiam e que tornavam-nos dependentes do pecado, do inimigo das nossas almas. Cristo, na sua morte, ele quebra as algemas. E na sua ressurreição, ele ordena que saiamos para fora do cárcere. E ele nos tirou do cárcere, onde jazíamos na região de sono da morte. E hoje nós temos liberdade, hoje nós podemos dizer que somos livres. Por que somos livres? Porque cremos no poder, no amor, na graça, na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Portanto, você que está me ouvindo aí, se você ainda não é um homem livre, uma mulher livre, uma moça livre, um rapaz livre, creia no Senhor Jesus Cristo e Ele tornar-te-á livre para que você seja um verdadeiro adorador do Senhor. Jesus Cristo pegou a sua cruz e saiu para cumprir a sua missão plena. Meu caro amigo e ouvinte da palavra de Deus, meu vizinho, meu senhor, minha senhora, Cristo exerceu a sua missão por mim e por você. Agora, em relação a você, qual missão você tem exercido aqui na terra? Como você tem vivido? O que você tem feito? Como você tem passado os seus dias? Como a sua vida está se procedendo aqui na terra? Saiba que você também tem uma missão. Não é levar a cruz que Cristo levou, mas é levar a sua própria cruz. Ele disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem uma missão, você tem um compromisso, você tem um dever. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Você precisa amar o próximo, assim como Cristo nos amou. Você precisa perdoar. Você precisa ajudar, compadecer-se dos necessitados. Você precisa viver uma vida digna da justiça e do amor de Deus. Você precisa andar na luz. Você precisa aprender de Jesus para que você possa ensinar para os outros a respeito de Jesus. Você precisa, de algum modo, produzir frutos dignos do amor, da justiça e do perdão do nosso Deus. Você, certamente, como uma árvore que não produz bons frutos, a Bíblia diz que aquele que não produz bons frutos será cortado e lançado no fogo. Produza, pois, bons frutos, para que os seus frutos sejam resultado de bênção para a vida de muitas pessoas. Jesus Cristo tomou a sua cruz e saiu para o monte, para o Calvário. E lá no Calvário, ele então
garantiu a mim e a você o perdão dos nossos pecados. Ele garantiu a mim e a você a entrada no reino dos céus. Foi lá no Calvário que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e o acesso a Deus Pai Todo-Poderoso foi permitido. Você e eu não tínhamos permissão para falar com Deus. Nós não podíamos entrar na presença de Deus. Estávamos alienados, estávamos separados por causa dos nossos pecados. Mas Cristo Jesus, com a sua morte, Ele abriu-nos um vivo e novo caminho. Caminho pelo qual você e eu, caminhando nele, iremos dar-nos na presença de Deus. O final, o destino desse caminho é o reino dos céus. Cristo Jesus, no Gólgota, Ele providenciou para mim e para você algo que jamais qualquer ser humano pode providenciar. Jamais. As pessoas têm interesse, às vezes, de ir de um país para outro, e eles conseguem. Passam por aqueles processos legais, meio burocráticos, mais necessário. Daqui a pouco o sujeito está com um passaporte no bolso, pronto para ir, por exemplo, para os Estados Unidos, que é um dos países mais rigorosos com relação a receber estrangeiros. Mas ele vai, ele está com passaporte. Só que ele precisa de mais algo para chegar lá. Só o passaporte não é suficiente para colocá-lo lá. Ele precisa se organizar financeiramente. E ele precisa ter um meio de transporte para chegar lá. Então Jesus Cristo, Ele garantiu para mim e para você o passaporte, garantiu as condições e garantiu o transporte para que eu e você possamos chegar no seu reino celestial. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho, que é Cristo Jesus, nos conduz para o reino dos céus. Deus abençoe você que está ouvindo a palavra de Deus, que você possa crer no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele morreu para te dar a vida eterna. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.